Boa noite, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez. Sou grato a Deus por essa oportunidade, é sempre um desafio estar subindo aqui para trazer algo, uma palavra, né, da parte de Deus. Mas Deus tem graça e creio que Ele pode me usar para trazer algo a cada um aqui. Amém? Eu quero compartilhar uma reflexão para fazer mais naquilo que eu vou dizer. Está lá na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Alguns versículos, primeiro eu vou, quando os irmãos acham, vou mais uma vez dirigir a Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu sou grato por essa oportunidade. Senhor, peço que tudo que for dito aqui venha da parte do Senhor, e aquilo que vier da minha parte, que não chegue ao coração dos irmãos, que eles possam ter o discernimento vindo do Espírito Santo, e cada um possa pegar, Pai, a porção do qual edifica cada um, sendo essa edificação levando cada um a Cristo, porque foi esse ministério que o Senhor confiou em cada um de nós, reconciliar homens com Cristo. E nessa carta, onde o apóstolo Paulo, nosso irmão, ele vem aqui a Timóteo, aconselhando, dando uns conselhos para que ele possa cada dia mais crescer em Cristo Jesus. Assim eu peço em nome de Jesus. Diz assim, se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com os verdadeiros ensinamentos que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esses ensinamentos é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. Até aqui por enquanto. Meus irmãos, quando as cartas que Paulo escreve, todas elas são muito gostosas de ler, né? E eu estava meditando aqui esses dias, e aí esse texto mexeu comigo e eu comecei a meditar aí nesse texto, onde Paulo fala assim, que o exercício espiritual, os exercícios físicos, ele é bom para algumas coisas, mas os exercícios espiritual traz a vida, né? Tem versões que falam diferente, mas eu gosto mais dessa que é mais claro para mim. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas os exercícios espiritual têm valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Ou seja, quando os exercícios físicos, né, Paulo está falando isso porque ele quer comparar, né, a disciplina da carne. Quantos de nós começou já um exercício físico nesse ano para que nós melhoramos de saúde, mas alguns já abandonou e outros vão abandonar aí durante o ano. E aí Paulo está falando assim, os exercícios físicos servem para alguma coisa, mas os exercícios espirituais trazem a vida. É interessante que se nós praticarmos isso com responsabilidade, os exercícios físicos, quando a gente continua lendo aqui, a gente vai ver que Paulo está falando para Timóteo, ele é jovem, muito jovem, que é para ele perseverar nas coisas da igreja, caminhar fazendo caridade. Quando a gente olha lá para Atos, Cornélio, ele faz oração e dá esmola. Chega a ser estranho, mas
é algo que ele está exercitando ali a fé. E Deus pede para que Pedro saia lá de Jipe, lá e venha trazer ali a palavra, e todo mundo é cheio do Espírito Santo, o pessoal conhece lá, está lá em Atos. E uma outra coisa que chamou minha atenção é que a nossa carne, a gente brinca muito com a nossa carne, né? E quando Paulo fala para a gente que o exercício físico traz alguma coisa, realmente traz alguns resultados. Mas quando a gente vai para o exercício da fé, ele é tão necessário, ou muito mais necessário do que o exercício físico, porque ele está dizendo aqui que traz a vida, tanto nesse tempo como no futuro. Eu creio que ele está falando da vida eterna. Então traz nesse tempo e também no futuro. Ele fala tanto agora como no futuro. E aí, quando nós, não vou abrir, não preciso nem abrir, mas quando a gente vai ler lá em Mateus 4, que Jesus é batizado, e ele, né, claro, para que servisse de exemplo para nós, ele imediatamente, o Espírito de Deus convida ele para ir para o deserto. Na verdade, fala ali que ele vai ser tentado pelo diabo já. Mas imediatamente ele começa um jejum tão profundo, do qual eu não conheço ninguém que fez um até hoje, né, igual aquele. E naquele momento, ele disciplina a sua carne. E quando o inimigo vem com as suas demandas, que é também querendo insultar a sua carne, né, oferecendo para ele, para que ele faça que as pedras virem pão e tudo mais, que pule, né? Enfim, mas só o quê? Que ele está ali com o seu exercício espiritual muito bem colocado. Que quando chega essa demanda pesada para ele, né, a gente fala do diabo, porque o diabo não faz nada. O diabo ele só não consegue fazer nada em nossas vidas se nós estivermos bem espiritualmente. É como se eu estivesse fazendo um exercício físico e for comparado com uma pessoa que nunca fez nada de exercício físico. Algum serviço pesado, algumas coisas, eu que estou bem fisicamente, consigo, mas a pessoa que está mal fisicamente, ela não vai conseguir. E a mesma coisa na nossa fé. Esse dia eu estava conversando com o irmão, não sei com o irmão que acho que é o Alisson, né, estava falando de parentes, antepassados, amigos que infelizmente caíram, né, da fé e ficaram pelo caminho, e aí sofre, porque é um sofrimento, cara. Todas as vezes que nós caímos na mão do inimigo, ele é cruel, ele não dá moleza para ninguém. Então, mas por quê? Esses exercícios espiritual, a gente vai, assim como os exercícios físicos, nós vamos parando devagarzinho, sabe? Paro hoje, paro um pouco amanhã, e quando eu dou a fé, eu estou bastante obeso nessas condições e já sou uma presa fácil quando o inimigo de nossas almas vem. E aí o que ocorre? Nada que eu faça tem vida. Quando Paulo fala assim que o exercício espiritual traz a vida, um exemplo, se eu estou trabalhando e o meu espírito está fraco, como o pastor falou esses dias, tudo nós temos que ir para o evangelho. O meu espírito está fraco espiritualmente, mesmo que eu esteja com um físico bom, o meu trabalho não vai trazer a vida, porque a Bíblia diz que nós temos que trabalhar para o nosso Senhor como se estivesse trabalhando para Deus. E quando eu estou fraco espiritualmente, jamais eu vou pensar assim. Eu vou pensar da maneira que a minha carne deseja. Ou seja, tudo que vem para destruir ou coisa do tipo, eu vou abraçar, porque o meu espírito não vai estar forte, mesmo que o meu físico esteja forte. E aí nós caímos nas tentações. E o nosso trabalho, ele não tem vida. Quantos de nós trabalhamos e até conquistamos? Ontem mesmo estava conversando com um jovem de 25 anos, da mesma profissão que eu, e ele, por 2 vezes, teve a sua situação financeira bem equilibrada, mas por não ter um conhecimento bíblico, acabou destruindo tudo. Hoje ele está viajando, né, porque o serviço de motorista é muito complicado. Se você quer ganhar um pouquinho mais, você tem que sair fora, para longe de casa. E
viajando, a família longe, cozinhando em um caminhão. É muito difícil. Então, o menino com 25 anos já conquistou, mas o que acontece quando a gente, como eu falei, quando a gente não tem, quando o nosso espírito não está preparado, tudo que nós fazemos não tem vida. Isso nós podemos levar para o matrimônio, para a construção de filho. Às vezes a gente vê casais aí bem fisicamente, bem financeiramente, mas do nada vem uma demanda, ele acaba colocando tudo a perder. Ele acaba colocando tudo de maneira que ali não tem vida. Por isso que Paulo fala aqui, tanto agora como no futuro. Você tanto tem vida hoje como no futuro. Ou seja, as coisas, né, são bem sucedidas. O pastor estava pregando assim, parte lá da história de Josué e Moisés, né? E aí ele dá conselho para Josué: agora Moisés morreu e agora você vai levar esse povo. E ele dá uns conselhos: não se aparte desse livro, não se aparte dos meus conselhos, para que suceda bem as coisas que você fizer. Então, tudo em nossa vida, se nós não tivermos um exercício espiritual firme, nós vamos cair de maneira que aquilo que nós vamos fazer não tem vida. Tanto nosso matrimônio, como família, como tudo que nós fizermos, não vai ter vida. Vai ter algo artificial e, de repente, tudo acaba. E aí, quando nós percebemos isso, a gente vai trabalhar o nosso espiritual. E aí, o que eu tenho como trabalhar o meu espiritual? Como eu falei, todas as vezes que nós desliga da comunidade, é um tiro no pé, vamos dizer assim. Estava conversando com o irmão que é caminhoneiro como eu aí, né? E ele estava contando um histórico dele, que ele se afastou da comunidade. E grande foi o sofrimento nesse período. Então, o nosso exercício começa por aí. Primeiro, temos que estar ligado a uma comunidade. É muito difícil, porque temos pessoas aqui de vários segmentos, vamos dizer assim, com vários tipos de segmento de vida, e estão aqui tratando no Evangelho, tratando com Cristo, mas é necessário que a gente fique firme nesses exercícios. Outra coisa, às vezes a gente fala de oração, por exemplo, né? Até o pastor fala que não gosta de estar pedindo para que ninguém ore, porque a pessoa já sabe do Evangelho, mas a oração, a comunhão em si, às vezes a gente fala assim: puxa, mas Deus pede para dar esmola. É algo que meio que, né? Mas a nossa carne, ela resiste isso. Todas as vezes que a gente vê alguém pedindo algo, a nossa carne não dá, mas o nosso espírito está pedindo: faça isso. E às vezes a gente dá e não vai nem ajudar aquela pessoa, mas a gente está disciplinando o nosso espírito. Então é interessante que nós estejamos sempre ligados a essas coisas, para que o nosso espírito seja fortalecido sempre. Nós não podemos desligar, porque a nossa carne, ela não brinca com a gente. A nossa carne é um perigo, e ela sempre tem que estar sendo disciplinada, e o nosso espírito, ele está sempre juntamente com o Espírito Santo de Deus, sendo direcionado por ele, porque um vacilo nosso, nós caímos em tentação, do qual vai nos tirar da presença de Deus. Por isso, a vigilância na questão de estar sempre, Paulo aconselha Timóteo, que esteja sempre lendo a Bíblia em público, né, ele vários conselhos ele dá. Como eu falei, a carta é muito extensa, então tem vários conselhos que ele dá a Timóteo, para que ele fala assim: não deixe que ninguém zombe de você porque você é jovem. A espiritualidade não tem nada a ver com velhice, com juventude, né? O importante é você estar em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está fortalecido. Não dê ouvido para essas pessoas. Continue firme naquilo que você está fazendo, naquilo que eu te aconselhei, porque as tempestades vêm, como o pastor falou, né, da pedra que está no meio do mar, lá no meio do rio, vem as tempestades, vem tudo, mas quando passa a tempestade, aquela pedra está no mesmo lugar. Então,
É isso que nós temos que fazer, nos fortalecer sempre. É ruim? É. Às vezes, né, como tem a dificuldade do trabalho, dificuldade do dia a dia, as demandas vêm, as coisas do mundo, todos os dias tentam nos tirar da presença de Cristo. Mas a gente tem que lutar com firmeza e fortalecer o nosso espírito, senão nós vamos ficar para trás e o inimigo vai nos pegar. Amém? Fica essa palavra em nome de Jesus e vamos louvar ele com os irmãos. Obrigado, irmão. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordo.